Velocidade. Aquela coisa que se você quebrar o limite, os caras vão lá e mandam uma cartinha colorida toda bonitinha pra você, né? Eu vou mandar pra você e dizer que você tem que pagar. Se não, essa coisa chamada velocidade é onde queremos chegar no nosso conhecimento físico. Mas antes disso, a gente ainda precisa sim, precisa andar um pouco mais no mundo dos matemáticos. E andar bastante, na verdade. Pois é, mas assim como eu tentei com as funções, eu vou tentar deixar bem legal a apresentação dos temas a seguir. Mas então, como é que a gente pode chegar na velocidade? Bom, a gente começa mais ou menos por aqui, vai por aqui, e finalmente chega lá. Mas, porra, como assim? Não entendi nada que você mostrou aí, irmão. Calma. Eu disse que ia explicar. Então, bom, do começo, né? O conceito que a gente vai ver aqui hoje é importantíssimo para definir não só velocidade, como nos permite uma outra gama de coisas interessantes. Vamos conhecer nossos limites. Legal, você disse a palavrinha aí, né? Fez a piadoca, bacana, né, cara? Mas, assim, matematicamente, que merda o limite, hein? Não sei. Bom, vamos lá. Vamos entender o que é isso. Vamos usar de um exemplo como motivação para se chegar a tal definição. E o porquê de tal definição ser importante? Comecemos com a função 1 sobre x, que no momento eu não vou dizer qual é o domínio nem o contradomínio. Ela é uma função que você pega 1, divide por um número real, certo? E eu tô aqui na suposição de que vocês sabem que é função. Se vocês não sabem, vê o vídeo aí no card. Vai dar uma explicação bem legal aí. Tá bom, legal. A gente tem essa função, que ela tem o seguinte gráfico, inclusive, essas curvas sinuosas e simétricas, né? Legal. Aí fica uma pergunta importante, que é até bastante compreensível de se fazer. Né? Você já deve estar se perguntando isso até. Tá. Função 1 sobre x, né? O gráfico aí, mas o que acontece no x igual a zero? Bom, na verdade, nada. Pois sabemos que divisão por zero vai nos dar alguns problemas se não formos cuidadosos o suficiente com definições, né, e tal. Vai dar merda. Você pode até se dar por satisfeito com essa resposta, né, de que, não pode. Mas alguns de vocês ainda devem estar coçando as cabeças. Deve estar com uma pulguinha atrás da orelha, pensando, porra, sei lá, velho, vai que tem algo a mais aí que a gente não sabe, né? Vai que. E os matemáticos estão com certeza no segundo grupo, né? E eles, né, como os caras é matemático, eles têm jeito com números. Então eles pensaram numa roubada. Uma roubada que dá pra fazer pra ver se a gente realmente tem algo interessante ali acontecendo. A roubada, no caso, é: e se a gente, ao invés de botar o zero logo de cara, a gente ir se aproximando do zero, mas nunca realmente chegar nele? Se formos pela parte positiva, vamos tendo f's de x cada vez maiores. Sair de casa para tentar com o seu calculador e ver que realmente você vai ir dividindo 1 sobre 0,0001, um número muito grande. Se você dividir por um número ainda menor, você vai ter um número gigantesco e tal. Vai explodir, vai tender a mais infinito. Enquanto que se você ir pela parte negativa, a gente tem o contrário. Agora a gente tá vendo que tá tendendo a números negativos gigantes, tendendo a menos infinito. Mas aí você fica pensando, tá, e aí? Será que isso quer dizer alguma coisa? A gente pode dizer que a função ela tende para duas coisas ao mesmo tempo? Como assim? O que a gente pode falar disso? Bom, para responder essas perguntas e para que a gente consiga completar essa nossa análise da função, né, do torno desse ponto aí, os matemáticos vieram com o conceito de limite. Mas antes disso, vamos enxergar o problema de outra forma. E para essa outra forma existir, a gente precisa de uma coisa importante chamada topologia. Mas como assim, irmão? Você não estava falando de limite antes? Sim, mas a gente não vai devagar. Isso que eu vou falar agora é muito importante e vai nos permitir ter uma outra visão completamente diferente. Não só dos limites, mas até de conjuntos numéricos, de matemática em si. Isso é legal. E a gente vai precisar dele para ter o entendimento pleno
do que são limites de fato. Notem que na parte anterior eu falei da roubada dos matemáticos de chegar mais próximo do zero. Mas esse chegar mais próximo é chegar da onde? Como assim? O que isso quer dizer? Bom, para isso é interessante a gente pensar nos números, né, nos pontos da reta real, como casas. Sabemos que nos reais o zero está do lado do número 1 e do lado do número menos 1 também. Assim como ele está do lado de números menores que 1 e maiores que menos 1, como meio, menos 1/3, 0,1 e infinitos outros números que estão entre esses dois. E entre esses vários outros números aí que eu falei. Então podemos dizer que a casa 0 é vizinha de muitas casas, como a casa 1, a casa meio, etc. Sabemos também que cada casa está a uma certa distância que podemos encontrar. Como por exemplo, a casa 1 está a uma distância de 1, né, da casa 0. E ela está a uma distância de 2 da casa 3, por exemplo. Legal! Mas e aí, a gente vai olhar para a cidade toda, né, todas as casas, para a gente ver as coisas, o que está acontecendo na casa 0, por exemplo? Não, a gente não vai fazer isso, né? Porque além de não ser muito útil, é muito prático. É melhor a gente focar apenas em um bairro. Ou em outras palavras, a gente focar em uma pequena vizinhança de casas. Uma vizinhança de um raio mais específico. Por exemplo, a vizinhança de raio 1 em torno da casa 0. Essa vizinhança são todas as casas que estão a uma distância menor do que 1 da casa 0. Legal, é basicamente isso. Esse conceito familiar, né, um conceito bem fácil de se entender, traduz-se matematicamente como um conceito de vizinhança de um ponto, em que a vizinhança de um ponto x é definida como o conjunto de todos os números y, tais que a distância de y a x é menor que delta. Calma, vamos decifrar essa doideira. Estamos dizendo aqui que nos reais, todos os números y reais, né, cuja distância a um número x é menor que um raio delta, fazem parte de um conjunto que chamamos da delta vizinhança de x. Em palavras mais leigas, todas as casas com valores y, cujas distâncias à casa x, que são menores do que o número delta, fazem parte da vizinhança de raio delta da casa x, ou, para simplificar, a delta vizinhança de x. Só como descaso, delta também é um real, tá? A gente usa essa letra grega porque físico e matemático por algum motivo adora grego. Então, se eu não perdi vocês, saindo dessa noção de vizinhança, podemos finalmente voltar para a nossa função 1 sobre x e discutir limites. O que estávamos falando sobre chegar perto do zero e ver o que acontece com a função, agora pode se transformar no nosso novo repertório que a gente acabou de adquirir, em que o que acontece quando o x vai chegar perto do zero vira o que acontece com a função quando o x está numa pequena delta vizinhança de zero. E aí entramos no conceito de limite. Ao pegar valores de x da delta vizinhança de um ponto, vamos analisando os seus f's de x, né? Se por um acaso nós notarmos que todos eles são muito próximos de um número L, ou, novamente com o nosso repertório, se pegarmos valores de x da pequena vizinhança de P e notarmos que seus f's de x fazem parte de uma pequena vizinhança de um ponto L, isso, galerinha, é uma correlação muito forte. Deixa eu refrasear para vocês. Estamos dizendo que quando pegamos valores de uma pequena vizinhança de um ponto, vemos que os f's correspondentes caem perfeitamente numa outra pequena vizinhança, agora a vizinhança de um ponto L. Leigamente, quer dizer que quando pegamos casas de uma pequena vizinhança em torno de uma casa P, temos então casas de cachorro correspondentes que estão também em uma pequena vizinhança, agora em torno de uma casa de cachorro L. Caramba, que incrível! Mas isso acontece sempre? Não, isso não acontece sempre. Pois, para que isso aconteça, esse L, esse ponto L, esse número, precisa de fato existir. Ou seja, os Fs realmente precisam convergir para um valor específico, e um único valor. O que não vemos na nossa função exemplo. E se lembrarem que quando testamos ir pelo lado positivo e pelo lado negativo, próximo do zero,
os valores dos f's não eram iguais na função 1 sobre x, nem ao mesmo tendiam para valores iguais. Ou seja, o limite de x tendendo a zero, de f de x igual a 1 sobre x, não existe, porque os valores não convergem para um único valor. Ou, de novo, com o nosso repertório, para frisar isso, os valores dos f's não caem sobre uma pequena vizinhança em torno de um ponto. Não tem um ponto ali que existe uma pequena vizinhança onde os f's caem. Porque os f's, chegando do positivo, vão para mais infinito, os do negativos vão para menos infinito. Que vizinhança é essa? Os caras estão indo para um lado... Porra, não é uma pequena vizinhança. Entretanto, o limite de x tendendo a zero de uma função como x² mais x sobre 2x existe. E eu peguei a função x² mais x sobre 2x, porque se você substituir o zero, de novo você vai ter um problema, igual a função 1 sobre x. Só que a diferença é que essa função aqui, o limite do x tendendo a zero, como eu disse, ele existe, ele é igual a meio. E ele segue justamente a condição que a gente disse, em que se pegarmos valores de x de uma pequena vizinhança de zero, isso implica que os seus f's de x estarão por si só em uma pequena vizinhança de meio. Podem testar por si mesmos e verão que de fato é verdade. Aqui alguns cálculos como exemplo. Isso são limites. E para frisar uma última vez para vocês, eu vou escrever com toda a notação de pompa, mas falar do jeitinho que a gente discutiu aqui. Só para a gente enxergar uma última vez o que é um limite, qual é a sua definição. O limite de uma função f, quando x tende a um ponto P, existe e é igual a L se x pertencer a uma pequena vizinhança de P, implica que seu f de x pertencerá a uma pequena vizinhança de L. Em termos gerais, utilizamos os limites para justamente brincar com nossas funções e ver o comportamento delas em pontos de interesse, de forma a não causar tantos problemas, como foi o caso da função 1 sobre x, quando x igual a zero, ou a função x² mais x sobre 2x, também quando x igual a zero. Em especial, os limites nos permitem dizer se uma função é dita contínua. Isso é importante. Uma função ser contínua quer dizer que ela não tem buracos, por assim dizer. Em termos visuais, quer dizer que essa linha aqui é de fato uma linha, sem nenhuma partezinha faltando, sem nada faltando. Tá tudo ali, realmente, tá contínuo, né? É por isso que a palavra... Enfim, a gente gosta de dizer que uma função é contínua se o gráfico é desenhado sem tirar o lápis do papel. E os limites nos ajudam a ver se de fato a função é contínua. A gente vai checando pequenas vizinhanças e vendo se realmente os f's correspondem a outras pequenas vizinhanças. Então, essa noção de continuidade e de limites nos permite analisar o comportamento de uma função, tanto quanto o seu crescimento, como decrescimento, quanto a outras coisas, como questões de máximos e mínimos e tal, o formato até da função. Legal! Mas vamos ver as derivadas disso tudo no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse negócio se gostaram e tal, né? Se inscreva, parará. É isso. Tchau, tchau.